Deus é bom. Aleluia, eu estava com saudade de vocês. Trago um abraço da igreja de Araruama, da igreja de Rio Bonito, de Rio das Ostras. E foi uma bênção estar com eles lá, amém? É muito bom estar com você. E o que Deus colocou no meu coração para ministrar a você hoje, sabemos que estamos no mês de maio, o mês da família, diga, mês da família. Família é presente de Deus, família é propósito de Deus, é objetivo de Deus, pai, mãe, seus filhos, e o Senhor sendo adorado por essa família, onde pai e mãe expressa cada vez mais os atributos de Deus e tudo. Mas hoje a palavra que Deus colocou no meu coração, queridos, para hoje à noite, é levante um altar. Amém? Eu queria ler aqui, o texto está em Gênesis capítulo 8, a partir do verso 20, e um pedaço do verso 21. Uma parte do verso 21. Gênesis capítulo 8, verso 20 diz: Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. Diga, levantou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos. No verso 21, a primeira parte diz: E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo. Diga, aroma agradável. Veja, nesse texto mostra, depois do dilúvio, Noé ao descer e chegar na terra, no novo recomeço, a primeira coisa que ele fez, querido, não foi construir casas, não foi plantar, não foi nada material para se fazer, mas o que Noé fez foi levantar um altar. Levantar um altar para adorar o Senhor. Eu quero te dizer que todo recomeço, a prioridade é o altar. Amém? Eu sei que você talvez tenha aprendido, como eu também aprendi, que o altar seria o púlpito da igreja, né? E muitas pessoas, às vezes, olhavam para o púlpito como algo diferenciado que está aí na nave da igreja. Mas deixa eu te dizer, o altar é você, sou eu. Não importa se você está aqui ou está aí, o importante é que o altar se encontra aí. Mas eu quero estimular você a levantar esse altar, a colocar em evidência esse altar, a aprender cada vez mais com essa história, da qual eu fui muito abençoado lendo esse texto, porque as verdades que estão lá escritas no Velho Testamento, ela tem uma verdade espiritual comunicada, e aqui também não é diferente, tá bom? Mas antes, eu quero voltar a alguns textos, para poder você seguir o raciocínio, até chegar a um momento onde ele levantou o altar. Em Gênesis capítulo 6, versos 5 ao 11, você não precisa abrir, nós encontramos uma geração corrompida, mas Deus encontrou e se agradou de um homem chamado Noé, e o chamou de justo e íntegro. No verso 5, queridos, a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Era uma corrupção moral generalizada, não era isolado, era uma cultura inteira voltada para o mal. Havia inclinações constantes ao pecado, uma sociedade distante de Deus. No verso 11, diz que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência, cheia de injustiça, de opressão, crueldade, abuso de poder, do afastamento de Deus, do amor para com os outros, enfim. E eu faço uma observação, queridos, lembrando de Mateus capítulo 24, do verso 37 ao 39, porque quando eu estava lendo esse texto, me levou a esse texto, onde Jesus compara os dias do fim, como também com os dias que aconteceu na época de Noé. Jesus comparou, ou seja, Jesus estava ensinando sobre a escatologia, diga escatologia. E ele compara a sociedade dos últimos dias com a sociedade do tempo de Noé. Uma sociedade distraída em relação à volta de Jesus e ao juízo que virá. Estão comigo? Veja, olhe para o mundo hoje. Você vai enxergar, e que não é mera coincidência o que nós estamos passando. Encontramos uma sociedade muito parecida. Por isso que no mês de junho, nos domingos, nós estaremos falando sobre a volta de Jesus. Cadê seu glória a Deus? Quantos amam a vinda do Senhor? Ame, não esqueça disso e do juízo que virá, gente. Amém? Deus espera que nesses últimos dias, Ele possa encontrar tanto em mim e em você, um homem como Noé. Uma mulher
com o mesmo exemplo de Noé. Amém? Que possamos ter essas qualidades de justo e íntegro. Diga justo e íntegro. Essa palavra justo quer dizer reto, alguém que vive corretamente, alguém alinhado com a vontade de Deus. Não é perfeição, mas é sobre fidelidade. A palavra íntegro quer dizer completo, sem defeito, sincero e irrepreensível, remetendo para alguém que é sincero e completo. Ou seja, fala de pureza e honestidade. Para os padrões daquela época, Noé era aquele que andava com Deus em santidade. Não é diferente conosco nesses dias. Deus espera encontrar em nós também a pureza necessária. Aleluia. Um coração que anda com Deus, puro com Deus. Deus espera de mim e de você isso. Noé passou por essa situação de uma sociedade corrompida. Mas uma coisa também eu te trago, que diante de uma sociedade como essa, Deus olhou para Noé. Deus também está olhando sua vida. Aleluia. Não se engane, meu irmão. Não se engane. Não adianta você colocar esperança nesse mundo. Jesus já vem falando, esperança é só no nosso Cristo, como acabamos de cantar. É somente nele. Para nós só vai melhorar porque nós vamos nos encontrar com Cristo. Mas para o mundo não vai melhorar, é só descendo a ladeira abaixo para encontrar o anticristo. Estão comigo? Mas quando vamos para Gênesis capítulo 6, do verso 11 ao 22, encontramos Deus dando uma instrução para construir a arca. E não era uma coisa fácil, gente. O comprimento dessa arca era equivalente a um campo e meio de futebol. E a altura era um prédio de 4 andares. Era uma embarcação muito comparada a um navio de carga. Até hoje, as pessoas especialistas dizem que ela foi algo incrível, porque ela suportaria e iria boiar sobre as águas. Estão comigo? Veja, mas estima-se que Noé levou cerca de 100 a 120 anos para terminá-la. Diga misericórdia. Diga 100 a 120 anos para concluir um projeto de Deus. Não foi um dia, não foram 2, não foi um ano. 100 anos para ele concluir. Isso quer dizer, que nos ensina, aliás, que fazer a vontade de Deus significa suor e enfrentar desafios. Fazer a vontade de Deus muitas das vezes não é favorável para mim e para você. Mas importante é agradá-lo. Aleluia, diga fé. Agrada a Deus. Não te agrada. Não me agrada. Agrada a Ele. Amém? Você acha que durante esse período Noé não passou, gente, por situações às quais ele queria desanimar? Com certeza, e muitas foram. Mas Deus encontrou nesse homem um coração justo, aleluia, e íntegro, e que abraçava a vontade de Deus, para fazer o que Deus queria que fizesse. Noé nos dá uma grande expressão de fé. Amém? É um sinônimo da palavra fé, é obediência. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 7, diz que Noé, pela fé, diga pela fé, construiu a arca. Aleluia. A expressão da fé de Noé estava em colocar a mão na massa e fazer cumprir o que Deus queria que fizesse. Uma construção de uma arca. Obediência, irmãos, veja a expressão de fé, que nós falamos muito sobre fé aqui, que você entende os princípios da fé, mas sempre lembre-se que fé é sinônimo de obediência. É fazer o que Deus diz que você tem que fazer. Dê um glória a Deus bem alto aí. Em Gênesis capítulo 7, do verso 1 ao 16, fala da entrada na arca e o início do dilúvio. Eu quero destacar algo muito interessante que eu percebi, que a misericórdia, diga a misericórdia de Deus, veja, ela só não avisa sobre o final, mas também ela avisa como fugir desse juízo final. Vou dizer de novo, a misericórdia de Deus, Deus é tão bom, gente,
que ele estabeleceu o juízo final e ele anunciou que haveria o juízo. Mas também ele anunciou para quem quisesse fugir do juízo uma saída. E a saída passava pela arca. Olhando para os nossos dias hoje, comparando de forma espiritual, quem é a nossa arca hoje? A nossa arca é Jesus Cristo. Quando Noé entrou na arca, ele estava dentro da arca. Do mesmo jeito estamos em Cristo. Ele foi a porta pela qual nós passamos. Interessante que a arca só tinha uma porta. Jesus é a porta. E nós estamos nele, e isso é a certeza que nós temos, que não iremos para o juízo final. Cadê seu glória a Deus aí? Aleluia. Outra coisa muito interessante é que a Bíblia diz, entra tu e toda a tua casa. 8 pessoas, 3 filhos, 3 noras, e ele entrou com toda a sua família. Em Hebreus capítulo 11, verso 7, diz, pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Aleluia! Toque no irmão que está do seu lado e diga assim, não desista da sua família. Nós temos oração, amém? Podemos orar, podemos semear a palavra, crer junto e batalhar pela nossa família. Não desista, irmãos. O mundo está destroçando o conceito de família. As pessoas estão desistindo do casamento por questões bobas. Porque o mundo jaz no maligno. Mas em Deus Ele está dizendo, não desista da sua família. Aleluia, persevere. Faça. Seja guiado pelo Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Em Gênesis capítulo 7, verso 17 ao 24, fala do dilúvio e o juízo que veio sobre a terra. Em Gênesis capítulo 8, verso 1 ao 14, aqui entra algo maravilhoso. Deus falou muito ao meu coração e eu quero falar o seu também. Amém? Antes de chegar no verso 20. A Bíblia diz no verso 1 que Deus se lembrou de Noé. Aleluia. Desde o início do dilúvio, gente, até as águas baixarem, alguns historiadores colocam como 1 ano e 10 dias para poder acontecer. Não foi fácil. Você imagina conviver dentro da arca, sogra e nora. Cadê o glória a Deus aí, né? Você imagina um monte de animais lá dentro, o barulho que se tinha, a sujeira, o cheiro. Só tinha uma janela lá em cima para poder entrar ar e luz. E era por ela que eles tinham que subir a escada e lançar todo o esterco que os animais faziam. Imagine como era conviver durante 1 ano nisso. Era fácil? De forma nenhuma. Imagina estar lá dentro, num lugar que por mais que fosse grande, era pequeno para o tempo que se tinha. E conviver com tudo aquilo, irmãos, e passar esse tempo todinho como se Deus estivesse em silêncio. Apenas lembrando do que Deus disse. Que Deus disse que iria salvá-lo. Hoje em dia nós passamos momentos, somos crentes que se passamos alguns dias sem ouvir a voz de Deus, ou se tem alguma coisa de Deus, já entramos em desespero e queremos desistir de tudo. Começamos a olhar a grama do vizinho, e começamos a olhar a vida dos outros, que parece ser muito maravilhosa. Mas deixa eu te dizer, talvez você esteja enganado, a grama dele seja sintética. Hoje é o que mais tem na mídia social,
grama sintética. Não é natural. Passamos a olhar e começamos a querer desistir, porque e agora, Deus, cadê? Porque não aconteceu do jeito que eu quis. Calma, não se aveste não. Não se aperreie não. Lembre-se do que Deus disse. O que foi que Deus disse? Era o que nutriu o coração de Noé. Irmãos, nós podemos conjecturar. Você acha que não houve alguma discussão entre nora e sogra? Será que não houve um desentendimento entre Sem e a esposa de Sem? Dos filhos de Noé? E Noé ter que apaziguar? Claro que teve. Não foi fácil. A Bíblia não quis dizer, mas nós entendemos que eram seres humanos que estavam lá dentro. É verdade ou não é? Se num grupo santificado de 12 homens, onde Jesus estava, tinha um traidor, e tinha a discussão de quem seria o maior, que andavam com Jesus em carne e osso, quanto mais numa situação dessa. Não era fácil. E Noé teve que perseverar, diga perseverar, durante aquele silêncio. Mas a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé. Agora eu vou trazer algo, falou muito ao meu coração, espero que você também atente. Essa expressão, Deus se lembrou de Noé, essa frase não significa que Deus tinha esquecido de Noé. No hebraico, a língua que foi escrita o Velho Testamento, lembrou-se tem significado mais profundo. E eu fui fuçar, fui atrás. E no hebraico, sabe o que quer dizer? Ele começou a agir. Aleluia. Vou trazer outra frase, melhor ainda. Ele começou a intervir. Vou melhorar mais ainda. Ele passou a cumprir o que prometeu. Porque depois dos versículos, quando ele fala isso, Deus lembrou de Noé, o que diz depois do versículo, diz que Deus fez soprar o vento sobre a terra. As águas começaram a baixar. Começou a restauração de tudo. Ou seja, Deus entrou em ação em favor de Noé. É essa palavra, essa expressão se lembrou. Ei, Deus, não espera, Deus vai entrar em ação. Aleluia! Glória a Deus, diante de todo aquele período. Quando vem essa expressão, é porque Deus começou a movimentar. Aleluia! Começou a cumprir. Queridos, diante de uma promessa, até o resultado, o cumprimento da promessa, existe um período de perseverar na fé. Existe um período de não desistir. Existe um período de não parar. Existe um período de fazer sacrifício de louvor. Aleluia. Existe um tempo. Da mesma forma que uma mulher grávida espera 6 meses para ter o filho na mão. Ela já tem o menino. Já está no útero. 9 meses. Obrigado, Ana. Amém. Foi Livinha que saiu de 6 meses, ou saiu de 8 meses. Amém? Veja, 9 meses depois que está nas mãos. Mas ela já tem um filho nela. Ou a filha nela. Vai ter um período até chegar a luz. Aleluia. Noé tinha uma palavra. Creu na palavra. Se passaram mais de 9 meses, mas o menino nasceu. Não vai ser diferente na sua vida, pelo amor de Deus, creia nessa palavra. Creia, vai chegar um momento que Deus se lembrará de você. Deus irá agir. Começará a restauração de todas as coisas. Deus vai agir em seu favor. Cadê seu glória a Deus por isso? Apenas creia, meu irmão. Durante esse período você pode desanimar, pode rastejar, pode, só não pode parar. Amém? Nós nunca estamos ministrando e pregando sobre vida fácil. Nesse mundo não é vida fácil. Você está compreendendo? É questão geográfica. No mundo tereis aflições.
Mas nós temos uma certeza, que o nosso Pai cuida de nós. Deus não perdeu o poder, irmãos. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Aleluia. Você pode capengar, você pode balançar, mas Ele te sustenta. Dê um glória a Deus aí. Deus agiu em favor de Noé. Veja em Gênesis capítulo 8, verso 15 ao 19. Noé sai da arca. Coloca o pé no recomeço. Oh, meu Deus. Acho que você já ouviu essa expressão, né? Deus é Deus de recomeços. Amém? Ei, Deus é Deus de recomeços. Aleluia. Oh, glória, isso é maravilhoso, gente. Não é maravilhoso? Deus sempre propõe isso para a gente. Recomece. Comece de novo. Vai de novo. Mas, Senhor, lá atrás, esqueça o que passou. Vai hoje. Página em branco. Vai. Aleluia, eu estou contigo. Noé estava colocando os pés no recomeço do mundo. Aleluia. E o que me chamou a atenção foi isso, irmãos. É o que eu trago para vocês. Quando ele desceu, a primeira coisa que ele fez, narrada nas Escrituras, foi levantar um altar. Aleluia. Glória a Deus. Altar, irmãos, em Gênesis capítulo 8, verso 20, ele fala de um lugar do sacrifício, um lugar da aproximação com Deus. E queria dizer um lugar onde o homem oferece algo a Deus e se aproxima dele em adoração. Na Bíblia, altar é um lugar de adoração, sacrifício, entrega, encontro com Deus, conserto e aliança. Aleluia. Não está meramente na Bíblia por estar. Deus está comunicando hoje para você e eu que somos o altar da nova aliança. Amém? Noé levantou um altar junto com a sua família, comunicando que, deixa eu te dizer, Deus tem que ser nossa prioridade. Deus tem que ser a nossa prioridade. Você lembra as palavras de Jesus, quando ele disse em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai em primeiro lugar o dinheiro. Buscai em primeiro lugar os bens. Buscai em primeiro lugar ser feliz. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse, buscai em primeiro lugar o reino. Olha como a comunicação do velho e do novo estão bem afiadas. Noé fez a primeira coisa. Deus. E ele ofereceu a Deus. Diga, altar é lugar de oferecer. Encontramos hoje, gente, muitos crentes que só querem consumir. Eles querem receber. Mas Deus nos convida a dar, a oferecer, a se esvaziar. Aleluia. Você entende? Na nova aliança, o altar sou eu e você. E olha como devemos oferecer coisas a Deus. Em Romanos capítulo 12, verso 1, apóstolo Paulo ele faz um rogo à igreja. E essa palavra rogo quer dizer um pedido pelo amor de Deus. Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, ofereçam vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é culto racional de vocês.
Ele coloca o altar e você oferecendo algo a Deus, o seu corpo a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, sei que você não gosta aí de ouvir isso, mas eu estou ministrando, então vamos lá, me ajuda. Diga aí, seu corpinho não pertence mais a você. Aleluia. Ele manda oferecer. E ele ofereceu o corpo em sacrifício vivo. Sacrificá-lo ao Senhor. Entregar ao Senhor. Fazer pelo Senhor. Ah, irmãos, quantos de nós aqui queríamos estar em casa agora deitado? Quantos queriam estar assistindo o jogo do Flamengo? Quantos queriam estar fazendo tantas outras coisas? É verdade ou não é? Mas nós não fazemos à vontade da carne. Nós sabemos que aqui é o lugar para você estar. É o melhor lugar para você estar. Amém? É um encontro marcado com o autor da tua vida. Com o teu Pai, aquele que exerce paternidade sobre sua vida. Aqui é o melhor lugar. É o melhor lugar quando você acorda pela manhã, seu corpo está querendo ficar deitado. Mas você acorda um pouco mais cedo, meu querido, para poder ler a Bíblia e orar. Seu corpo não quer. Verdade ou não é? Mas você vai pegar ele e como um sacrifício vai oferecer a Deus. Aleluia. Diz, papai, é seu. Recebe. Amém? Outro texto, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso do 15 ao 16. Diz, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus. Sempre, diga sempre, sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus aspira e se agrada. Aleluia. Não falar o que você quer falar, em murmuração ou queixas, é um sacrifício que você faz. E no lugar de você dizer o que não deveria dizer, você vai dizer o que Deus diz. Você está sacrificando sua vontade. Amém? No lugar, irmãos, de desistir de fazer a prática do bem, porque já foi ferido, ou de cooperar mutuamente, porque já foi ferido, Deus está dizendo, eu não quero saber disso, eu quero que você pratique sacrifício. Eu quero que como um filho crescido, você faça a prática do bem. Em Gálatas capítulo 6, Paulo diz, não se canse de fazer o bem, porque no tempo oportuno você vai colher. Aleluia. Irmãos, nossas desculpas não convencem Deus. Dê uma glória a Deus aí. Veja, Deus se agrada disso. Por isso devemos levantar um altar. E quando eu falo sobre isso, irmãos, na nossa família, quando nos expressamos sobre a família, eu quero dizer um lugar de adoração, onde prioriza o Senhor e a sua obra. Aleluia. Ei, prioriza, diga prioriza. Ao Senhor e a sua obra. Diga a sua obra. Diga ao Senhor e a sua obra. Não se pode amar ao Senhor e desprezar a sua obra. Por mais que sua obra estejam tantas coisas meias nubladas, tantas coisas que não estão tão boas, mas é seu povo, é sua obra. E eu não devo desprezar isso. Levantar um altar na minha casa e fazer a minha família envolver-se nas coisas do Senhor. Amém? É saber, queridos, que nós temos tempo para o trabalho, nós temos tempo para as coisas de casa e também temos coisas para Deus, para a obra. Prestigiar, queridos, os momentos de encontro. Eu tenho uma grande certeza quando eu e você entendermos que essas nossas reuniões não é apenas uma reunião qualquer, mas é um momento de estarmos juntos para agradar ao Senhor, para adorar ao Senhor
Eu tenho certeza, queridos, que todo mundo vai estar na igreja e a gente vai ter problema de cadeira. Mas se olharmos como algo qualquer, que a gente pode deixar porque recebeu um ente querido, porque surgiu uma outra coisa, não, diga, é prioridade. Porque até, irmãos, quando pessoas chegam em nossa casa e a gente deixa de ir ao culto para ficar com elas, nós estamos comunicando coisas para elas. Já pensou o testemunho maravilhoso que será se você disser, ei, chegou na hora maravilhosa, se arruma e vamos para o culto. E se ela, não posso ir, então espera aí, toma um cafezinho que eu vou, porque é um compromisso com o meu Deus. Você está entendendo o que você está dizendo? O que você está comunicando? Essas nossas reuniões, queridos, não é reunião qualquer, gente. É uma reunião onde a igreja se reúne. E Deus entra em operação. Onde a unção coletiva se move. Eu vi de uma irmã que passou alguns dias por uma necessidade que ela teve, sem vir à igreja, e ela disse como depois de voltar, parecia que ela estava fora do time. Como ela viu que era tão bom estar presente. Ah, irmãos, quem tem isso no coração, sabe o valor que um culto e uma reunião quer dizer. Aleluia. Sei que vai haver momentos que não vai dar, mas que isso é uma exceção, não é regra. Isso é coisa que acontece, como se diz na Paraíba, uma vez na vida, uma vez na morte. Mas quando é frequente, irmãos, levante-se, levantando um altar, levante seu altar. Adoração fala de prioridade. Quem é a sua prioridade? Certa vez um empresário saiu de uma cidade para outra. E era um negócio grande que ele iria fechar. Mas durante o caminho, esse empresário, crente, orava em outras línguas, exercia dentro do seu carro, o que eu posso acrescentar a esse tema. Ele fazia do seu carro um altar. Ele estava oferecendo a Deus orações, cantando louvores. E quando a igreja começa a fazer isso, não tem outra, Deus fala. E Deus falou com ele, o Espírito Santo falou com ele, para que ele desviasse o caminho. E aquele homem obediente como Noé, expressou sua fé em obediência, sem saber para onde ia, igual a Abraão. Desviou o caminho. E foi parar numa cidadezinha. Chegando lá, encontrou um empresarial. Estava fechado e o Espírito Santo disse, pare aqui. E ele parou. E orando em línguas, disse, Espírito Santo, o que é que você quer aqui? E de repente um bêbado, diga, um bêbado, bateu na porta daquele homem. E disse assim, me ajude. O Espírito Santo falou com ele, foi para ele que eu te enviei. Ei, irmãos, deixa eu te dizer uma grande verdade. Deus deseja alcançar o rico, mas Ele quer também alcançar o pobre. Para Deus não há dinheiro no bolso que faça a diferença. Para Ele, criatura dEle, que Ele quer alcançar. Não devemos ser uma igreja atrás de rico. Coloca na cabeça isso, gente. No momento em que entramos pelas portas, acabou tudo isso, gente. Não tem diferença, gente. Qual é a profissão que seja aqui apenas reunião de pai com filhos. Temos que extrair isso no nosso interior. Veja, Deus mandou esse homem, empresário, para alcançar um bêbado desesperado. E ele falou de Jesus, aquele homem recebeu Jesus, ele orou para aquele homem e voltou. Alegre porque alcançou alguém, mas triste porque perdeu um grande negócio. Mas ele foi para o local. Chegando lá,
No local da reunião, a secretária disse: rapaz, nós estávamos ligando para você, mas seu celular estava desligado. Ele disse: o que houve? A reunião foi marcada para amanhã. Mas já que você veio, nós vamos colocar você num hotel aqui, 5 estrelas. E amanhã você faz a reunião. Ele ficou, no outro dia ele fechou com 3 vezes mais do valor que ele iria receber. Mas deixa eu te dizer, mesmo que ele perdesse, era um sacrifício oferecido sobre um altar ao Deus vivo. O importante é que Deus se agradou porque alcançou alguém. Eu quero te fazer uma pergunta, com toda a força da minha alma. Querido, você só tem olhado para você, só tem pensado em você. Você não tem olhado para as pessoas que estão ao seu redor, não. As pessoas que às vezes aparecem no ponto de ônibus, quando você está ali, e talvez seja o único momento de vida que você encontra aquela pessoa. Será que as pessoas que no seu trabalho, será que seus parentes, os seus vizinhos, você não tem pensado neles? Será que o pensamento seu é só fazer coisas para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro? Estou dizendo que isso é ilícito, mas está fora da medida, está fora do padrão. Com Deus você trabalha menos e você ganha mais, porque Ele não só precisa do seu trabalho para lhe abençoar. Eu lembrando de um médico, irmãos, você vê como um simples ato o que acontece na vida de alguém. Congregou aqui conosco, e certa vez Jean estava ali fora servindo o espetinho do Jean, maravilhoso. A gente tem que voltar, né? Colocar ali, fazer um dia, amém? E esse médico chegou até Jean e quis comprar um espeto. E Jean olhou para ele, deu para ele e disse: você não precisa me pagar. Ele disse: não, Jean, mas eu quero. Ele disse: não, Deus está mandando eu lhe dar. Aquele médico me procurou, gente, chorando. Ele disse: cara, eu tinha dinheiro para comprar não só o churrasco, mas até o carrinho de churrasco. Mas eu vi Deus me amando com um ato de Jean, de me dar um churrasco. Meu Deus do céu. Meu irmão, abra seus olhos. Olha ao seu redor. Tem gente que a misericórdia de Deus quer se manifestar através da sua vida, para avisá-la do juízo que vem e da salvação para quem quiser sair do juízo. Levante um altar, ofereça a sua vida em sacrifício vivo, mesmo tremendo quando vai falar de Jesus, mesmo tremendo quando vai fazer algum ato por alguém, porque Deus falou ao seu coração. Vá assim mesmo. Nós conhecemos o pastor Bud, o grande pregador, que trouxe para nós, mas pastor Bud contou o testemunho no púlpito. Eu estava sentado ouvindo, que antes disso, irmãos, ele estava num terminal de trem, lotado, gente passando para lá e para cá, e ele sentado no banco dizendo: Senhor, envia-me, eu quero te obedecer, eu farei o que tu quiseres. E o Senhor falou com ele: Bud, você me obedece? Ele disse: obedeço, Senhor. Ele disse: então fica em pé nesse banco e diz para todo mundo que está passando aqui que eu os amo. Ele disse que nesse momento ele tremia mais do que vara verde. Começou a tremer, começou a ficar nervoso, sem coragem para fazer uma simples coisa. Mas para ele era um gigante que tinha que vencer. Antes de chegar no Brasil, antes de pregar nos púlpitos do Brasil, ele precisava subir num banco, num terminal de metrô, para dizer: Jesus te ama. E ele mesmo chorando, nervoso, ficou em pé, no banco, bradou: ei!
pessoas olharam, todo mundo parou e viu um gordinho em cima do banco, esperando o banco se quebrar e ele cair. E ele disse: Deus manda eu te dizer, Jesus te ama. E ele sentou no banco, as pessoas olhavam, balançavam a cabeça e seguiam, como rejeitando. Mas Noé também foi rejeitado quando disse. Talvez para as pessoas que estavam passando ali, queridos, não tinha feito influência, que eu duvido. Porque muitos ali, talvez em tempos difíceis, em tempo até de beirando a morte, lembrou da cena de um gordinho em cima de um banco, que nos últimos momentos deu uma frase, que ali o fez refletir e receber Jesus como Senhor e Salvador da vida. Diga assim: no céu teremos muitas surpresas. Aleluia. Ele subiu e fez dali o altar dele. Ofereceu a Deus toda aquela impossibilidade dele, mas ele deixou queimar no altar, oferecendo a Deus aquele altar. Aleluia. Queridos, altar é um lugar de entrega e consagração, de rendição. Faz quanto tempo que você consagrou sua vida novamente? A gente tem que estar sempre consagrando, tem que estar se rendendo, dizendo: Senhor, será que eu estou fazendo só o que eu quero? Será que eu, de algum momento, me desviei da tua vontade? Eu quero me consagrar a ti. A palavra consagrar é reservar totalmente ao teu uso. Nós cantamos aqui: sou teu, sou teu, ei, sou teu. Aleluia. Rendição, irmãos, se render à vontade dele. Altar é um lugar de conserto. Reparar o altar, porque talvez está desajustado. Seja bem-vindo ao time. De vez em quando eu também tenho que fazer isso. Nós não somos perfeitos não, irmãos. Amém? Estamos caminhando para a maturidade. Perfeição só quando encontrarmos o perfeito. Mas aqui estamos crescendo em maturidade e consertando a nossa vida. Ficamos chateados nessa vida? Com certeza, irmãos. Com coisas, com ofensas, claro, somos bombardeados por tudo que é lado. Mas existe um lugar que a Bíblia chama de maturidade, onde nós estaremos, e tudo isso ficará fora do nosso tabernáculo com Deus. Serão coisas que não afetarão mais o nosso interior, porque nós temos algo muito melhor. Nós temos Ele. Ele está tomando conta da gente, ao ponto de um dia falarmos como Paulo: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Pode vir o louvor para cá. Veja, é lugar de aliança e de encontro com Deus. Amém? É verdade, irmãos, que a Bíblia diz isso, que Deus habita em nós. Você carrega Deus. Verdade ou não é? Mas deixa eu fazer uma reflexão para você. Presta atenção no amor. Quero fazer uma reflexão com você. Você já esteve em alguma casa? Você foi recebido por essas pessoas, mas em algum momento nessa casa, você sentiu que ali não estivesse? Alguém já passou por essa situação? Você está dentro da casa, mas ninguém te dá atenção. Parece que ali você não está. Alguém já passou por isso? Ou de repente você fez com alguém. A pessoa estava na sua casa, mas em determinado momento parece que ela não estava. Ela estava lá, esteve lá, mas você não dava atenção à presença. Uma vez eu fui dar aula num Rema, irmãos, e chegando lá uma vez eu saí de casa, da casa onde eu estava, e tinha uma filha do casal que estava me recebendo, tinha 15 anos, estava assistindo a TV, e quando eu fui saindo eu disse: fulaninha, tchau, Deus te abençoe, tudo. E ela olhou para mim assustada, foi embora, e eu fui embora. Depois voltei, 2 dias depois, esse casal sentado à mesa, ele disse: cara, deixa eu te agradecer por algo. Eu disse:
minha filha disse que você foi o único professor que a cumprimentou. Que passou e cumprimentou ela como se ela existisse. Não estou julgando o que os outros fizeram ou não fizeram, irmãos. Você entende? Nesse mundo tão maluco de hoje em dia, às vezes conversar com alguém, o pessoal pode pensar até besteira. Entende? O que eu quero trazer foi ela sentir que existia. Deixa eu te dizer pelo Espírito. No teu altar, Deus quer, entenda, estou comparar a uma coisa humana. Deus quer sentir-se que existe na tua vida. Deus quer sentir que Ele existe na tua vida, que Ele é considerado por você, que você possa reconhecê-lo. A Bíblia diz isso em Provérbios: reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer ao Senhor todos os dias, irmãos. Quando amanhecer, como um Benihim, de repente começou: bom dia, Espírito Santo. Quanto de nós chegamos a um momento que nem orar pela comida oramos, que vivemos uma vida, não, isso é religiosidade. Isso não é religiosidade, querido. Isso é consciência da presença. Ser consciente dele. Amém? Saber que ele existe na tua vida. Ei, que ele está sentado no sofá, esperando para te aconselhar, para tratar você. Ele é o teu psicólogo, teu psiquiatra, aquele que senta e tem poder para resolver. Dê uma glória a Deus aí. Dê uma glória a Deus mais alto. Diga para seu irmão: ei, levante o seu altar. Por fim, queridos, lugar de altar é lugar de sacrifício. Meu Deus, essa geração não aguenta essa palavra. Essa geração, infelizmente, não aguenta a palavra renúncia, sacrifício. Mas deixa eu dar uma boa nova. Tem uma turma vindo aí, contudo, meu irmão, que ama o Senhor sobre todas as coisas. Porque um dia o profeta disse: Deus, só sobrou eu. Ele disse: rapaz, tem 7.000 que ainda não se dobraram, meu amigo. Tem uma turma vindo com tudo, que ama a Deus, que ama a Bíblia, e não é de forma superficial, não, é profunda. Glória a Deus. Mas é um lugar de renúncia. Lembra de Jesus no Getsemane? Quando ele chega no altar ali, naquele momento, encontro com Deus, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele diz a frase que hoje em dia muita gente diz, mas não pensa no que está dizendo. Mas que não seja feita a minha. Na tua, você estaria onde hoje? Na sua vontade, você estaria fazendo o quê? Quero ver você ter a coragem de Jesus. Que não seja feita a minha, mas a tua. Irmãos, por muito tempo, eu não me lembrei do tempo que eu tenho como ordenado, como pastor. Pastoreio e Leila. Mas já teve muito momento, foi meu Getsemane. Mas que todas as vezes havia um Espírito chamado Espírito Santo.
e ajudava e lembrava que pelo meu rei vale a pena. Aleluia. Faço por ele. Mesmo que seja difícil o que for, mas eu só estou de pé por causa dele. E por ele vale a pena. Então toque no seu irmão e diga: pelo amor de Deus, eu faço um rogo a você. Por ele vale a pena. Aleluia. A renúncia, as palavras renúncia, santificação, pureza, afastamento, andar em amor, não pode se perder. Nós não podemos deixar passar. Vamos trocá-la. Vamos trocá-la, gente. Vamos colocar em categoria primária. E vamos deixar aquelas coisas, outras coisas, que nos enchem de orgulho, de soberba e de bolso, para secundárias, para depois de terceira em diante. Mas vamos fazer do Senhor a nossa única coisa. Nós cantamos uma música, muitos poucos meditam no que cantam. Nós vamos cantar ela, que diz: Tu és meu respirar. Você sabe que para que você viva, você tem que estar respirando. A consciência do autor dessa música, inspirado pelo Espírito, foi trazer que Ele é tudo que a gente precisa. Porque se você colocar sua força no seu trabalho, no seu patrão, um dia você vai decepcionar. Se você colocar seu amor, toda a sua vida baseada numa empresa, um dia, por causa de te considerar como um número, pode te mandar embora. Mas Ele nunca te mandará embora. Aleluia. Você entende, irmãos? Nós estamos sujeitos a qualquer coisa acontecer. Por mais seguro que você esteja. Quando eu digo, eu quero colocar pela inspiração do Espírito, pela uma segurança financeira. Deixa eu te dizer, um dia colocaram e poupanças foram confiscadas. E pessoas pularam de prédio porque perderam tudo. Não coloque sua confiança no dinheiro. Não coloque sua confiança no dinheiro, que Jesus disse que ele não seja teu mamão. Sua confiança tem que estar nele. Aleluia, saber que Ele é tudo. Porque se uma porta vai, fecha aqui, Ele é aquele que tem chaves para abrir outras portas. Meu Deus, você pode ficar de pé? Aleluia. Quando de repente parece que seu mundo desabou, existe uma mão do Todo-Poderoso te segurando, te sustentando, te fortalecendo. Mas que hoje, ei, altar, deixa eu te chamar desse jeito, você possa oferecer o melhor para Deus, para o seu Pai, reconhecê-lo na sua casa. Meu irmão, faça culto domésticos. Não é porque nós paramos, não colocamos mais na grade, nos nossos cultos, que você tem que parar. Faça cultos domésticos na sua casa. Levanta o altar de adoração, reúne com os seus filhos, compartilha a palavra, coloca seus filhos para falarem a palavra. Fazer desse ambiente do lar um altar. Oh, glória a Deus! Você pode fechar seus olhos, levantar suas mãos. Tu és meu respirar. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito. Teu
Teu Santo Espírito vivendo em mim. Ele é o nosso pão. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade. Tua vontade Seja feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Do Espírito vivendo em mim. Vivendo em mim. É o meu pão. E esse é o meu pão. Te amamos, Senhor. E esse é o meu pão. Tua vontade seja feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Aleluia, declare. Eu nada sou sem ti. Nada sou. Perdido estou sem ti. Agora levante sua voz em adoração, como um altar, adore ao Senhor. Com suas palavras, bendiga o seu santo nome. Vamos, levante sua voz. Levante sua voz, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Aleluia, te adoramos, reconhecemos. Tu és a nossa prioridade, Senhor. Aleluia, Pai. Tu és a nossa prioridade. Sim, Pai, exaltamos o Teu nome. Bendizemos o Teu nome. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Oh Espírito Santo, Espírito amado que habita dentro de nós, que nos convence a cada dia, que nos leva a uma adoração profunda, que nos leva cada vez mais a entender, a compreender aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Oh Espírito Santo, eu oro, ilumina nossos olhos espirituais agora, nesse momento, que possamos ver a grandeza do nosso Pai. Oh Pai, como Ele é tudo que Ele enche a nossa vida. O Pai é tudo que nós precisamos. Que possamos colocar em nossa prioridade como número 1. Aleluia. Adoração, a Sua palavra, a Sua obra. Que possamos cada vez mais amar as coisas que o Senhor ama e odiar as coisas que o Senhor odeia. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, essa hora. Varre de nós
toda indiferença com relação à sua presença. Queremos te reconhecer todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, a sua presença. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos. Pai, somente contigo alcançamos. Oh Pai, no nome de Jesus, na autoridade do nome. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Eu te amo, eu te amo, Jesus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu Pai. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, Espírito Santo. Rebalababa sobra catalababa, rebalalababa xaraba, rebalalaba xaraba catalaba, rebalaba xara catalaba. Rebalachou que tiribas. Dera manalara balala xaracatalabash. Senodorosha que tere balaço dere manala catalabalash. Ela larache dele larara xarabacata larara sarar de que tere balabara sarabacata. Lera balabala xarada casa la setere la xarabadala la sarabacada la balabala la xere. Balala xarabacada la xere. O cato modorosha que tiribas. Ora bala chera madara cante. Assim como este homem se prostra de um momento tão especial que Deus está fazendo na vida dele, eu te convido também, se você puder, se prostrar debaixo dessa unção poderosa e para neste lugar. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. A Bíblia diz que os anjos se prostram, os anciões se prostram e pegam as suas coroas, colocam aos seus pés e declaram: Santo, 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 Santo.
Para babababa sobre catala becate. Rebanala bacatala brababaixa bacatala babas. Aonde você estiver. Oh. Aonde você estiver, você é um altar, um altar, um altar, um altar. Se você pudesse ajoelhar, se ajoelhe, meu querido. Não perca esse momento tão especial de reconhecer a presença do Santo Espírito neste lugar. Há fogo, há água, há pão neste lugar. Há vinho, há fogo, há alimento neste lugar. Há refrigério para tua alma e alimento neste lugar. Sobre o altar, sobre o altar, oh, sobre o altar, sobre o altar. Fogo queima no altar todo o pecado. O fogo queima no altar toda a ofensa. O fogo queima no altar a iniquidade. O fogo queima no altar o pecado. Oh, Balabababa sobre a catalabas, roche catalabas. Oh, aleluia, 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 aleluia. Elelelabalababababababa sobre a catalabalababa xarabacatalabas. Erabacate. O fogo, o fogo, fogo sobre nós. Recanteira balacate. Racatalaba sobre cataleia, rocatera balachara bacatalabarababa, rosicatelebaba sibra bacatenda labase, barrabaraba catalabrababa sobre catara balabachara bacatalabara. É sobre o altar, é sobre o altar.
glorificado. Fogo sobre o altar. Deus é glorificado. Assim como Elias, veio fogo sobre o altar. Fogo sobre o altar. E Deus mostrou que Ele é Deus e Baal não é Deus. Sobre tua vida, fogo sobre sua vida. Você que é o altar, Deus será glorificado. Deus será glorificado. Deus será glorificado. Fogo sobre o altar. Fogo sobre sua vida. Assim diz o Senhor.
Aleluia. Essa manifestação da palavra, da interpretação de línguas, manifestações dos dons, é ambiente da presença. Ambiente da presença. Aleluia. Do Espírito inspira. Aleluia. Oh, rei da bacatalabás. Chora bacatalabás. Não se apegue à pessoa que está ao seu lado, porque eu tenho te chamado para te me afaste tu, para que possa viver o propósito que eu tenho para você. Não se prive de mim. Não se prive de mim, porque você é meu, eu te amo, e você sabe que é com você que eu estou falando. Não se prive, não pense na outra pessoa, porque eu tenho algo com você, eu tenho algo com ela também, mas agora é com você que eu estou falando. Hey! Chamaloe babás, que no tu elementos se for, hachitu elementos mamás. Tesouro, eu vejo bem como você ama sua mãe, você trata ela. Eu te amo, meu filho. Fecha lá, queriquei, tchananá. Você é meu servo. Eu quero cumprir o meu propósito na sua vida, e você sabe que eu estou falando com você. Foi preciso você vir num lugar como este. Tu sabes. Tu sabes. Então tome juízo daquilo que eu tenho para a sua vida. Eu tenho falado contigo. Tu sabes. Aleluia. Oh, continua conectado, querido. Aleluia. Aleluia, Pai, nós amamos a Tua palavra. Amamos a Tua palavra e cremos na Tua palavra. O Senhor é bom em todo tempo e cremos, Senhor, na Sua palavra. Permaneça em reverência ainda, vamos ouvir essa canção.